convidar aqui o Rodrigo para participar da live. Eita, olha, show, hein? Boa! E aí, meu querido? E aí, mano, paz? No bom, na paz? Deixa eu só arrumar aqui, peraí. O meu também, cara. Opa! E eu Então tá ainda tô bom, me mano. ouvindo esse eco, mano. Hã? Eu tô me ouvindo. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu tô me ouvindo. Eu eco aqui. Ah, tá saindo bem depois. É. Um delayzinho aqui. Problema. E aí, Rodrigo, tudo bom? Tranquilo, mano. O que que manda? Bacana, cara. Muito legal saber que temos pessoas como você para estar abençoando a gente com palavras sábias, né, Opa! com conhecimento. Eu tenho certeza que essa live aqui vai abençoar muita gente também. Amém. Cara, Eu tô numa prova aqui, peraí. por quê? Tá caindo aí? Agora foi. Ah, tá certo. Cara, antes de mais nada, eu gostaria de saber como é que foi a sua conversão. Como é que você encontrou Cristo? Conta um pouquinho da sua história pra gente aí. Quem é você? Ah, sou o Rodrigo, né? Presbítero Rodrigo. Hoje é auxiliar na Assembleia de Deus Ministério de Santos, na congregação de São Betubá 1, né? Uma igreja local aqui pertinho de casa. Inclusive a igreja onde eu pastoreei durante, acho que, um ano mais ou menos. E hoje a gente retornou para lá de novo, mas agora como auxiliar mesmo, né? Entendi. Aceitamos esse desafio. E a gente tá lá, cara. Tá lá. Vai servindo a Bacana. Deus lá junto com a família também. E, cara, a conversão se deu aos 15 anos, né? Aos 15 anos. Também. Também? Também. A gente tá novinho, né? Só que não. E, cara, foi no culto de mocidade. Inclusive, aceitei Jesus junto com a Vanessa, apesar de não conhecê-la, né? Olha aí. A gente não se conhecia. É destino. Mistério. A gente, a gente não se conhecia, na verdade, e eu ia mais, na verdade, para a igreja, porque minha família já havia se convertido na Deus e Amor, né? Então, assim, o contato com a igreja realmente foi na Deus e Amor, a partir da minha avó, né? Junto com as minhas tias. Eu me levava para lá. Então, desde os 8 anos, mais ou menos, a gente já frequentava a igreja. Mas, como criança, não tinha aquela noção ainda, né? E é uma das igrejas que eu odiava por dois motivos, né? Dois motivos. Porque... Três motivos, na verdade, né? Porque eu não queria ir, então era obrigado a ir todo domingo. Segundo, porque tinha que bater muita palma. Quem já foi da Deus Amor sabe. Tinha que bater muita palma e eu tinha que ficar afastado da minha mãe, né? Então era um homem de um lado, mulher do outro, mas foi onde a gente teve um contato assim com a palavra de Deus. Mas a sério mesmo foi aos 15 anos, quando eu me converti. Certo. E, cara, graças a Deus tivemos assim um contato com pastores que realmente fizeram a diferença, fizeram a história na nossa vida, né? E como bom assembleano, a gente passa por algumas crises durante a conversão, né? Conta aí. E as crises são o seguinte, em relação a aquele momento que você quer realmente ser útil no amor de Deus, né? Certo. E até então não sabia o que era pregação ou ser pregador. E a gente, quando era mocidade, a gente almejava isso, que tinha basicamente uma união entre os setores, não sei como que funciona aí, são congregações pertos que fazem parte de um setor. Então, nós temos uma setorial. Esse setor tinha aquelas congregações da mocidade que se reunia no chamado ciclo de oração nos sábados. Ciclo de oração. Só jovens. Só jovens, cara. Foi fantástico esse período assim, dos momentos onde a gente, solteiro, né, buscava Deus e a gente foi sendo
aconselhado por muitas das irmãs, né? Muitas das irmãs que nos aconselhavam bastante, né? E a gente fizemos muitas amizades. Eu falo uma questão de crise, e depois a gente vai chegar um pouquinho lá na frente, questão de mistério da palavra e tal. E quando você quer ser útil na mão de Deus, você entra, pelo menos aqui no nosso movimento pentecostal, principalmente, é que você tem que ser usado por Deus todos os dias. Aí já começa a crise. Tem dia que você não vai ser usado, que nem a gente estava conversando aquela vez, da questão do ser usado por Deus, a gente sempre tem uma visão do Antigo Testamento, né? Sim. A gente vê lá os homens de Deus sendo usados como se eles fossem usados todos os dias. Então, todos os cultos a gente tinha que ser usado na mão de Deus. E a crise se dá por conta de você pensar que os grandes homens de Deus, e já vai para um outro caminho assim, que você acaba admirando, e cada um tinha um testemunho para contar. Os caras tinham um testemunho absurdo, né? Um morreu, ressuscitou, o outro tomou 30 tiros e não morreu, o Capitão América. Então os caras tinham um testemunho muito chamado, no meio pentecostal, testemunho forte. E qual testemunho você tem para contar? Você começa a sair de casa aos 14 anos, e vindo de uma família assim que é bem, não era tão rígida assim, mas em questão de amizades assim, foi por volta aí de 12 anos mais ou menos. Saía de vez em quando escondido, mas quando era 10 horas da noite a mãe já estava assobiando para o filho entrar. Já então, sabia. No jockey. Então tinha essa infância. E o que eu vou contar? Nunca fui do tráfico, não era da bagunça. Qual o testemunho que eu vou contar? Até lá na frente você entender que isso não tem nada a ver. Não é bem assim, né? Não. O mais importante é a transformação, a mudança diária. Esse é um dos maiores testemunhos, né? Então, até chegar ali, foi um caminho meio complicado. Mas, graças a Deus, a gente teve pastores que nos auxiliaram, né? Que nos ensinaram bastante coisa. E são homens que até hoje a gente olha assim e vê que agradece a Deus. Isso é legal, né, cara? Você teve referência das pessoas que cuidavam de você. Né? Sim. Eu lembro que na minha conversão tem 15 anos. 15 anos? 2001. Tava meio assim, né? Umas pessoas na escola. E aí o Beto, que a gente cresceu junto, tá até na minha igreja até hoje, ele usava umas táticas pra poder me levar pra igreja. Eles faziam de tudo pra ganhar os touros. Cara, eu sei que eu fui no primeiro culto, curti, achei legal e tal. E o culto tava... Só que eu não tava nem prestando atenção, tava distraidaço. Aí veio um apelo. Eita, o apelo. Aí o pregador fez o apelo e o outro menino tava do lado do Bruno. Levanta a mão. Eu levantei a mão. Cara, eu aceitei Jesus no susto. No susto? No susto. Mas sabe o que é engraçado? Que a primeira coisa que me saiu foi a amizade. Né? Peguei muito ao pessoal. E automaticamente foi um processo para mim, até que eu larguei, né? Eu mudei nos meus 15 anos e eu vi a Deus, cara, fazer coisas assim, incríveis. Eu vou falar para você, aceitar Jesus não é uma boa ideia. No susto ainda? No susto. Mas, pelo menos eu não foi como meu pastor. Ele chutou o pão. Era criança e achou que era o maior pecado do mundo. Não. Minha mãe, pô, ela tinha na prateleira, assim, nas estantes, tinha... Esqueci até o nome daqueles elefantes e tal. Tem um nome pra isso. E tinha uma imagem da Aparecida ali, né? Quebrou essa imagem. E vai eu e os vizinhos lá, que a gente andava, a molecada, pra jogar. Então tinha que ter todo um cuidado, não podia quebrar, senão a gente ia ser castigado e tudo. Então tinha tudo isso, mano.
gente ficava com medo, mas foi, assim, um período de muitas lembranças boas, né? Da conversão. A gente usa até essa expressão, aceitar Jesus, né? Na verdade, que nos aceitou. Sim. Só deixa eu fazer um teste aqui. Bora. Tá dando muito eco aí pra você também? Bom, tá, a sua voz tá vindo depois. Tá vindo com eco. Vou colocar o fone aqui, vamos ver. Ah, por isso que nas lives os caras usam a nossa primeira, né, mano? Eu vou ter que tirar aqui o suporte. Deixa eu ver se dá uma melhoradinha. Consegue me ouvir? Opa, tô te ouvindo. Melhorou? Melhorou. Melhorou, né? Opa. Tá bom, então. Agora vai. Vamos lá, então. Prosseguindo. Tem um rapaz aí, ó, Lucas Martins. Pode falar. Tem que levar ele aí quando passar essa pandemia, tem que levar ele aí na igreja. Ah, eu tô vendo aqui. Tá. Lucas Martins. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho medo dessas perguntas. Como começou, assim, quando começou essa sua paixão pela leitura? Pela leitura? É. A paixão começou pelo ódio. É sério. Pela professora, não vou recordar o nome dela, da professora, mas era aula de história, né? Ela colocava na lousa muitos livros e você tinha que escolher os livros e trazer um resumo semanal para ela. Então a gente pegava os livros e era nota. Então foi na base do ódio mesmo. Porque até entender que você tem que ler aquilo que você gosta. Não importa se o livro seja 3 páginas, só com figura. Entendeu? É verdade. Você parte para o outro que tenha mais páginas e bem mais complicado, né? Porque, na verdade, a questão de complicado é só para... eu li Shakespeare. Entendeu? Não. Vai ler Turma da Mônica. Então, foi na base do ódio mesmo. Aí comecei a se apaixonar pela leitura. Quadrinhos, Superboy, e por aí vai. E na questão da igreja, esse encontro assim com as escrituras, com a teologia, foi por uma chamada também. Cara, tudo na base do ódio, né? Um pastor que falou, cara, chega, a partir de hoje você não vai comprar mais livro dos bolsos. Que eu era doido pro livro dos bolsos. Mas tu lia quantos livros assim, cara? Por ano? Cara, nunca fiz essa contagem. Até hoje também nunca fiz essa... Não sabe, Até né? tentei no começo, mas não consegui, não. Mas não tem um prazer, uma alegria melhor do que você pegar um livro e olhar para ele e se desafiar. Aí no final da página você olhar e falar, caramba, eu li ele todo. É uma sensação gostosa. É essa sensação mesmo, cara. Né? Muito bom, cara. Bom demais. Mas diz aí, cara, você entrou pra essa parte da música também. A gente te conhece, né? Pelas canções e escuta até hoje. As minhas filhas, cara. Às vezes eu tenho que mandar desligar. Mas assim, a gente vê pelas suas letras o quanto você tem conhecimento daquilo que você está falando. Por que eu estou falando isso? Tem muita gente que canta e nem sabe o que está cantando. Né? E tem uns caras que escrevem coisas assim, cara, que com erros teológicos gigantescos. E aí, acaba ensinando as pessoas de forma errada. Eu não vou entrar sobre heresia. Polêmica. Mas diz pra mim, como é que começou isso aí? Foi na infância também, por brincadeira, né? E por conta do meu cunhado, que me apresentou o rap, na época ainda do
Vou falar aqui, acho que ninguém vai lembrar. Sistema Negro, Consciência Urbana. Eu lembro. Cirurgia Moral. Tinha uma rincha do Cirurgia Moral com o Gog. E o Gog era um dos caras que tinha letras absurdas. E eu, quando ia cortar cabelo no Salão do Elialto, que é aqui perto de casa, até hoje ele lembra quando eu vou cortar lá. Na sala, no quintal da casa dele, ele recebia de um parente dele algumas revistas do Espaço Rap. E eu só ia para lá só para ficar lendo alguns artigos, algumas coisas. Então, eu viajava nas letras. Pegar a letra ali, eu debulhava ela todinha, de trás para frente. E eu era apaixonado por letra e questão de poesia. Legal. Então, assim, e as composições, elas são, por exemplo, você pega, vamos supor que você lê um livro de 200 páginas. Só um exemplo. Você lê um livro de 200 páginas, você faz uma síntese do livro, um resumão, para preencher 2 estrofes. Nossa. E tem um significado para você ali, aquela profundidade, você fica vibrando e tal, mas passa desapercebido por algumas pessoas. Isso não é frustrante. Não é frustrante. É como se você gerasse um filho. Você tá ali aquelas dores de parto e você gera aquele filho ali, aquela poesia. Por mais que as pessoas não percebem. Percebe o bumbo, percebe o clap, mas não mas vale muito a pena, mano. Às vezes, cara, eu demoro para entender algumas letras suas. Porque é muito complicado aquela linguagem que você usa. Você acha? Eu acho que tem muito inteligente, velho. É que é fogo, cara. É que é tipo assim, não sei, questão. Você é músico, né? Você é instrumentista, você toca baixo. Por isso que no nosso grupo, assim, entre nós, a gente chama você de maestro. Aí você não aceita. Assim, você ouve qualquer pessoa que toca baixo para tirar alguma coisa, um aprendizado, alguém que não sabe tocar um beabá, você só ouve os top. Sim. Eu tô mentindo. Sim. Não. Entendeu? Pra questão do rap também. Questão do rap. E não só o rap, cara. A música em si, aquilo que tem letra me chama a atenção. Então, a gente fica ouvindo muito isso. E quando você vai pro papel, pra caneta, não tem como você rimar o bom, um sangue bom. Não tem como rimar. Você fica... Parece que os caras estão te olhando, estão te observando, então você tem que produzir algo que chegue ali pertinho, ou um pouquinho, sabe? É complicado, mas é gostoso. A Sueli está perguntando aqui se Gabriel Pensador foi uma influência para você. Se foi influência? Lógico. Foi. Tanto na questão de letra, assim, pro rap, o malabarismo que ele fazia com as palavras. Mas o que foi mesmo de influência não tem... É inegável. Racionais, né? Verdade, ouvi bastante. É tudo clássico, né? Até hoje você ouve as letras dos caras e... Então, aí você... E eu tento passar aquilo que... Eu não consigo passar, não sei se é porque a gente prega a palavra, ou por ser cristão, né? Vamos colocar assim... Não consigo passar outra coisa a não ser um esboço de uma mensagem. Às vezes é uma pregação ou algo que eu ouvi e eu falei, caramba, aquilo ali dá uma música, uma fala, um artigo, alguma coisa. E você faz aquela... Inclusive eu fiz uma com uma poesia de um livro, de um clássico da deixa eu ver, está por aqui, ó. A biblioteca dele. Não é cristão, tá? Não sei se vocês já leram A Barca do Inferno. Não. Cara, show, cara. Você tem que ler esse livro. Olha, as dicas do Presby Rap.
Para você. Que é uma crítica, cara. Você pensa, nossa, é uma crítica geral de um poeta palaciano que ele critica dentro da construção da poesia da Barca do Inferno, ele critica tanto a religião quanto a prostituta, aos que criticam a prostituta, e faz uma montagem, cara, que fantástica. Legal, cara. Legal, cara. É fantástico. E vamos lá. Vamos lá, mano. Cara, agora destrincha aí aquilo que você tem para falar. O tema casa e teologia. Casa e teologia. Vamos lá. Eu tentei fazer um rascunho aqui, acho que não vai dar muito certo não, mas tudo bem. Casa e teologia, na verdade, é uma reflexão. Não estou vendo nenhum comentários aqui. Casa e teologia, na verdade, é uma reflexão para nós, essa pandemia no hashtag Fica em Casa, né? E a reflexão, são inúmeras, cada um vai ter a sua reflexão, de acordo com a sua vivência, né? De acordo com a sua comunidade. E dentre inúmeras reflexões, boas, ruins, desconstrução ou construções, eu escolhi algumas aqui só para a gente refletir, porque elas foram, durante essa semana, elas foram mais recentes, né? E casa, e depois a gente vai chegar o que tem a ver essa questão. Eu fiz uma colinha aqui. A questão a gente viu muito as lives, né? Isso eu digo geral. Então você prepara a sua família, você se prepara para o mundo, certo? Certo. Para o mundo. Você prepara o caráter, você prepara a identidade dos seus filhos, da sua família, para enfrentar o mundo lá fora. E nessa pandemia, está sendo o contrário, né? É um mundo dentro da casa. E dentro dessa reflexão a gente vê essa reviravolta, né? Esse retorno reflexivo. E a gente retorna para muitas coisas. Então, aí eu coloquei até algumas questões aqui da saída da casa para o mundo, e agora é o mundo para a casa. Quando a gente está falando dessa reflexão do mundo dentro de casa, não é o mundo lá de João e tal. Sim. Não, mas a questão do se perceber. A questão de se enxergar. Ok. A questão do ver a cor das paredes. E nas lives a gente viu muito essa questão, digo assim, de um modo geral, a aproximação. Por esse meio assim, a aproximação. O valor das coisas. E a gente vê pessoas que, por exemplo, o contraste muito grande de pessoas que a gente esperava que ia dar aquele suporte, não deu, né? E daqui a pouco você vê pessoas anônimas dando um suporte extraordinário. Verdade. Entendeu? Então, a gente vê o retorno dos cultos nos lares. Um pastor, recentemente, ele publicou, né? Apesar dele ser muito a favor da questão do desigrejado, esse movimento todo, que não é novo, é bem antigo. Bem antigo. Mas é interessante essa questão do que ele falou, do desespero das pessoas pela igreja estar fechada. Dói no nosso coração, porque nós somos congregacionais, né? Somos aquele que preza pelo culto, pela comunhão entre os irmãos, está ali junto. Mas o desespero das pessoas na questão da igreja fechada. E perdeu, na verdade, a essência do saber que a igreja, ela nunca se fechou. Ela nunca se fechou. Ela está aberta. Ela tá ativa. Agora, o problema é, onde que ela está ativa? Na nossa casa? Ela está ativa? No nosso trabalho, ela está ativa? Como é que a igreja está aberta? Né? O indivíduo. Família, realmente. Então, isso é muito sério, cara. E dentro dessa reflexão, eu coloquei também uma questão que veio durante essa semana, isso ficou martelando na minha cabeça, a questão das duas vias de pensamento.
as duas vias de pensamentos. Por exemplo, eu vi muita queixa de pastores em relação aos irmãos. Os irmãos não estão, que agora está tendo, não sei se aí está podendo ter culto mais de forma mais restrita. Não. Tudo online. Tá fechado, né? Fechado. Tudo online. Tá. Então, aqui não. Aqui tá normal os cultos. Reduziu o horário, né? Reduziu o horário, mas bem restrito. É a questão no idosos e tal, pessoas de risco, então elas não, a gente aconselha a não vir, né? Mas é bem restrito. E qual é a questão? A questão é essas duas linhas que vão se cruzando. Os pastores se queixando de irmãos que estão aproveitando esse momento para se desviar, por exemplo. Cara, sim. Para se debandar e tal, aquela coisa toda. Pode ser que sim, pode ser que não. Aí alguns colocam, não estou vindo para a igreja, mas estou indo para o churrasco. Estou indo para não sei o que e tal. E tem outra linha que vai também ao contrário, que a gente pode até aprofundar também. Será que a gente, como aqueles que pregam, somos que estão ali dando um alimento para as pessoas, será que a gente está dando alimento certo? É aí que está o ponto. Será que a nossa teologia está correta? Vai entrar naquilo que a gente estava conversando, né, cara? Será que as pessoas não estão frequentando porque se acostumaram? Estão sendo bem alimentadas, pastoreadas? Então, é uma questão que é fácil dizer que não estão... Cara, e não pode ter esse tipo de pensamento num momento como esse, cara. Verdade. Não pode ter um pensamento como esse num período que a gente está passando. Acho que não tinha nem que passar na nossa cabeça essa questão do não estar frequentando e tal. Pelo contrário, mano. Tinha que ter essa autoavaliação, e aonde que a gente vai chegar aqui, né? Caso de teologia, e ver o que é que a gente está produzindo, mano. A gente tem 20 minutos aí. Hã? Pode continuar. Então é o momento da gente parar para pensar, rever a nossa teologia em todos os aspectos, porque quando se fala de teologia, eu não estou falando de pregação, microfone e púlpito. A questão de teologia no louvor, teologia na nossa vivência, teologia no nosso trabalho, teologia nos nossos encontros, teologia na fila do banco, e é essa questão que a gente depois vai falar mais um pouco. Mas aí uma outra reflexão também é a questão da produção, né? Então, um período da gente se encontrar, rever os nossos conceitos de igreja, prestar mais atenção, que como vários pastores mais antigos e até hoje falam que o culto começa em casa, o culto começa no lar. Entendeu? Então, é bom a gente ver isso, porque a gente é a extensão da nossa comunidade. A sua casa é a extensão da sua comunidade. Tu tá falando isso aí, me faz lembrar de uma coisa. Parece que o pessoal... Vamos lá. Algumas pessoas que não estavam indo muito antes da pandemia, agora elas estão falando: ai, que saudade da igreja. Como eu queria estar no culto. Ok. Mas por que não fazer isso antes, né? E também tem o inverso, como você falou. A galera que debandou e abandonou o barco, mano. Entende? Sim. E qual é a sua opinião, cara, a respeito disso? Do lado de cá, de alguém que se preocupa muito com a questão do alimento, eu não consigo pensar só dessa forma. Lógico que a gente pensa dessa forma, mas não só pensar dessa forma. Não deixar o 100% falar mais alto. Acho que o 90% é voltado para cá. De estar indo, de se preocupar, lógico, tem que ter essa avaliação. O pastor conhece as suas ovelhas. Sim. Entendeu? Na verdade, eu tento passar para os irmãos, e nesse momento, aproveitando essa oportunidade, de que a gente venha refletir, cara. Refletir na nossa alimentação. Verdade. O que é que a gente está ouvindo?
entendeu? O que a gente está produzindo. Tá ouvindo Victor Azevedo? Não, misericórdia. Aí, Lucas Martins, escutou isso? Tá falando do seu amigo. Tenso. Deixa eu te falar. Os caras, se você chamar os caras de endemoniados, os caras ficam felizes. Vamos pular essa parte. Deixa pra lá, vai. Deixa essa parte para estragar a live. Mas vamos lá. É esse momento de reflexão, a gente vai para a questão da produção. Por exemplo, tem uma da nossa igreja que está vendendo coxinha, vendendo salgados, está se virando. Tem um rapaz que trouxe até o suporte aqui para mim, que é meu amigo, o Thiago Andrade, ele é consultor. E, cara, o cara produziu um curso fantástico para quem quer empreender, né? Legal. Você, principalmente, né? Você ficava lá no WhatsApp, Rodrigo, tem um... Eu lembro. Aí, cara, ele produziu um curso fantástico, já acho que, não sei se, acho que já esgotou já a questão das inscrições, já está produzindo outro também. Então, assim, aí esse momento de criatividade, aí a gente parte para a questão da teologia. Certo. Vamos lá. Certo? Prossiga. Aí tem um livro que eu te passei, e a gente vamos produzir uns conteúdos legal junto com o pastor do Belém, Fernando Gomes, o Willy Peixoto e outros irmãos lá. A gente até colocou o nome do grupo no nome do livro. É mesmo? Que sim, o livro do Teólogo Sproul, da Teologia Sistemática, Somos Todos Teólogos. Cara, esse livro aí é... Cara, fantástico. Sensacional. Fantástico porque depois de falar da questão da teologia sistemática, fantástico porque ele tem uma linguagem simples, muito didática, e além de ser simples e didática, ele pega, na verdade, a academia, a teologia da academia, que quando se fala em teologia, o cara logo pensa, né? Seminário, sala, lousa, professor, alunos. E não é nada disso. Você abriu a Bíblia, está estudando a palavra de Deus, você quer entender a palavra de Deus, você está no mundo teológico. Verdade. Teologia, na verdade, é só um termo para identificação. Por exemplo, psicologia, ela é nova ainda. Psicologia. Então, a partir da psicologia, do nome psicologia, é onde surgiu aí as crises? Não. É só um nome que deram. Né? Filosofia bem antiga, filosofia já existia antes do termo do nome? Não. Desde que o mundo é mundo, o homem já pensa de forma terrena, mas pensa. Então, assim, aí ele pega essa questão da teologia e coloca essa teologia sistemática, que não tem na verdade, ele não usa esses termos bem difícil, exegese, hermenêutica e tal. Eu achava difícil também, cara. Agora já ficou mais fácil de entender. Então, ele usa esse tipo de linguagem. E, na verdade, esse livro é uma introdução à teologia sistemática. Então, ele traz essa linguagem e leva lá pro cara que está vendendo pastel, pasteleiro. Ele leva pro mestre de obra. Ele leva para a mulher que está limpando o quintal. A didática dele é fácil de entender, né? Isso. Por isso que Somos Todos Teólogos. E, na verdade, a capa do livro é fantástica, né? Que é uma cruz, um monte de gente ali, pessoas importantes, não menos importantes, socialmente falando. Algumas estão separadas ali, mas a gente está constantemente consumindo teologia. Aí a questão é, a teologia sistemática, ela vai dar fundamentação e ela vai dar estrutura para o cristão. Verdade. Então, a questão do Somos Todos Teólogos não significa que eu vinha dar um de sabichão. O reformadinha. Agora eu sou teólogo. Não é essa a questão. A questão é que tipo de teologia você está produzindo. E aí? Olha aí. A teologia que vai levar todo mundo para o céu. Coloque nos comentários aí. Vocês aí. Que tipo de teologia você está produzindo?
Entendeu? Polêmica. A nossa teologia, ela pode ser manca, ela pode ser cega, e só as escrituras para nos ensinar, cara. Rodrigo, Só as escrituras para nos direcionar. só para não perder o raciocínio. Cara, tu não acha que as pessoas que estão passando por essas... Vamos lá, eu tô tentando procurar uma palavra, mas eu vou ser bem direto. Manda. A galera tá falhando porque não tem conhecimento da palavra. Não é verdade? E assim, essa dificuldade que algumas pessoas têm, na verdade a pandemia tá revelando tudo, cara. Má administração de pastores, líderes mal preparados. Não é verdade? Qual a sua opinião? Sim. Você viu o podcast? Foi o podcast? Foi, né? Cara, eu não lembro, eu vi um monte. Ó, na verdade, eu tô ouvindo bastante podcast. Também. Bastante coisas, conteúdos excelentes. A gente depois pode até colocar aí depois para as pessoas darem uma pesquisada, cara. E não é que você vai crescendo, né? Você vai entendendo de uma outra forma. Por exemplo, no nosso meio pentecostal, um pastor não pode passar no psicólogo. Agora, em alguns lugares é uma mudada, mas você pega aí, você fala pros camaradas, nada. Porque pro pentecostal, e eu falo com propriedade porque a gente caiu ali, irmão, é demônio. Entendeu? Tá sentindo um calafrio, é demônio. Rapaz. Entendeu? E eu tinha um livro, não me lembro para quem emprestei. Eu sou o cara de um bom coração e de uma mente muito fraca para lembrar. Inclusive, eu tive até que comprar aquele manual do Pentateuco porque emprestei para um cidadão, o cidadão não me devolveu. Inclusive, pode mandar um link direto para essa pessoa. Ó, o teu é esse aqui, ó, que eu te falei, ó. Se dá para ver aí. Olha aí. Mas vamos lá. Eu até esqueci o que tava falando, cara. Da questão do... Então, não tem essa estrutura. Não tem essa estrutura para discernir, para ser trabalhado com ponderação, com equilíbrio. A maioria não tem. Equilíbrio. E não tem preparo teológico, cara. Quer ver ficar bravo? Você tá lá no culto. Eu não sei como é que funciona aí. Não sei como que funciona aí. Mas geralmente é diferente. Tá sabe. A gente sabe. Por exemplo, tô lá no culto. Vamos supor que eu seja o pastor. Hoje é o culto. O culto tá rolando. Tá quase para chegar na hora da palavra. Eu olho para você e falo, aí, Kleber, você vai ministrar a palavra hoje. Na hora, sim. Na hora, cara. Entendeu? Tem que estar preparado, irmão. Isso. Ou quando não, tá lá e fica folheando a Bíblia e procurando caçando alguma coisa, cara. E nem sabe o que tá no contexto. Não, o Espírito Santo dá na hora, irmão. O Espírito Santo, ele revela. Revela não, né? Ele ilumina o entendimento do... cara. Pô. Mas isso acontece muito. Principalmente no meio pentecostal. Eu já fui para algumas igrejas e tal. Eu gosto. Pentecostalismo. Da linha tradicional, da linha tradicional, mais histórica assim, não funciona dessa forma. Mas assim, aí a gente vê o nível de falta de preparo de alguns pastores. Nós temos um problema, eu digo, da onde a gente congrega, e não tenho medo de falar isso, um problema de administração na questão de pastores. Por exemplo, vai dirigir uma congregação, ele não sabe quanto tempo ele vai ficar lá. 1 mês, 2 meses.
Um ano não dá para você conhecer as pessoas. Não dá, cara. Um ano não dá para você fazer uma exposição, por exemplo, da carta de Paulo aos Gálatas. Por que de Gálatas? Logo é de Gálatas? Gálatas. Porque é muito conteúdo. Entendeu? Vamos supor que a gente comece uma série aí que nem a gente está fazendo. Um panorama bíblico. Não dá, cara. Não dá. Porque você não sabe. Fora a demanda. E algumas demandas são absurdas. Isso aqui não é um desabafo, é algo que a gente... Não, tem que falar. E a gente sempre está falando. Entendeu? E, inclusive, no nosso tempo, a gente via o sonho dos jovens querer exercer o pastorado. E hoje? É isso que eu ia falar, cara. O cara foge. Vai, Jonas. Entendeu? Então, cara, infelizmente está por um processo aí complicado. Mas assim, mano, a gente não pode... Como é que a Vanessa está mandando um recado aqui pelo caderno? A Fogo tá mostrando os livros lá atrás, né? E assim, e a gente precisa de pessoas como aquela resenha do livro do... Eu sempre falo isso, né? Do Douglas Gonçalves, de fazedor de heróis. A gente precisa. Fazedor de heróis são aqueles que não têm nome, são aqueles que não aparecem, são aqueles que ninguém vai ouvir falar, mas que levantou um exército de 3 pessoas. Levantou um exército de 5 pessoas. Olha aí. Que teve paciência durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, ensinando, discipulando aquelas pessoas. Entendeu? Pode até começar com 12, mas terminar com 1. Não importa, cara. Uma só. Entendeu? Faz toda a diferença. E, Rodrigo, pode terminar o raciocínio aí, eu já falo. Não, pode falar. É, por conta dos 10 minutos já tá acabando aqui a live. Instagram vai muito rápido. Tá. Quer dar mais alguma pincelada a respeito do teu curso? Você não falou ainda, né, cara? Pode crer. Então, um curso que a gente está fazendo de forma experimental, né, com poucas pessoas, que é o chamado NEB, que é um núcleo de estudo bíblico. É um panorama de cada livro da Bíblia. A gente já está aí no... Até me perdi também, né? A gente está em Joel, né? Não, eu parei em Isaías. Você parou em Isaías, né? Está em Joel. E a gente faz um resumão, né, uma visão panorâmica. E como a gente sempre, nas primeiras aulas, a gente falou para os irmãos, o aprofundamento de cada livro está na dedicação de comer menos pizza, dar um dinheirinho para comprar um livro que vai trazer mais profundidade para você. Então, a gente sempre fala essa questão. Então, a visão panorama do livro, para quando o indivíduo abrir a Bíblia, ele saber onde é que ele está. Se é o livro dos reis, ele sabe o que é que está acontecendo ali. Se ele está, por exemplo, um dos profetas menores, ele vai saber qual período esse profeta menor ele está ali profetizando. Se é antes do cativeiro ou é depois do cativeiro. Como nós falamos sobre a questão do Pentateuco, entendendo o coração do Pentateuco, aí muitas coisas vão trazer à tona no decorrer da história. Isso é muito importante. Então, a gente está tratando com essa questão. Eu falo experimental porque eu não sou professor, né? E não conheço as línguas originais, não conheço o grego, não conheço o hebraico. E a gente está caminhando para um aprendizado junto. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente tenta ensinar, a gente também está aprendendo, porque a gente está produzindo conteúdo. Entendeu? A gente está produzindo conteúdo. Então, é enriquecedor, cara. Enriquecedor, porque a gente está dando ferramenta para quando você for interpretar um texto, você sabe ali, você tem uma noção daquele contexto, daquela história. E você... Seria legal se você colocasse seu WhatsApp, o pessoal que tem interesse em fazer. A Ludmila agora colocou aí, está querendo fazer o curso.
E aí, como é que faz? Ludmilla é da onde? Do Brasil? Não é a cantora Ludmilla. Mas ela canta, da igreja. Certo. Então, cara, eu tô pensando em fazer uma nova turma para não fazer corrida igual você tá fazendo. O cara é um velocista, meu. Nossa, porque assim, a gente trabalha com as apostilas, que é uma narrativa que a gente acaba escrevendo, e a gente também trabalha com a questão da leitura semanal. Por exemplo, todas as aulas são na terça-feira, né? Então, a gente, por exemplo, vamos entrar, por exemplo, no livro de Salmos. A pessoa vai ter de terça para terça para ler o Salmo todo. Aí você vai fazer sua divisória lá. Quantos se vira. Se vira nos 30. Entendeu? Então a gente está fazendo isso. Para quê? Para quando você chegar na aula da apostila, do conteúdo, você não ficar perdido. E vai vir à tona a sua leitura. Conforme a gente for falando, argumentando, trocando umas ideias sobre a questão daquele livro, daquele assunto, vai vir toda a leitura. Cara, isso é fantástico, porque fica no coração mesmo. É muito legal. Eu falo também, comigo. Quem não gosta de ler, vai passar a gostar, porque é a leitura simples e fácil. Os PDF são super fantásticos. Então, quem não gosta, vai gostar. A dica que eu dou, eu tô lendo. Totalmente grátis. 100% gratuito. Porque a gente também não tem local de pague. O local, na verdade, é num quintal do irmão da nossa igreja, né? Fernando, da Andréa. E a gente tem só um intervalozinho lá de um cafezinho, né? Mas a gente está pensando num projeto um pouquinho maior, espaço físico ali, tudo direitinho. Quem sabe Deus nos abençoe assim, né? E detalhe, não vamos abrir igreja não, tá? Tem que explicar isso aí. Tem que explicar. Meu pastor tá vendo essa live, cara. Tá. Tá acabando? Cara, tá acabando, mas acho que dá pra... Então, rapidinho. Vai. Eu tô participando do NEB, né? Eu tô fazendo um curso aí com ele. Você tem que ser totalmente dedicado e comprometido com o que você está fazendo. Por quê? O Rodrigo, ele tá dando todo o suporte. Né? Ele traz material incrível para a gente estar lendo, estudando, depois de você ter lido o livro todo. Comecei dia 17 de abril, né? Com os Pentateucos ali. E hoje é dia 29. Hoje é 29. Já estamos em Isaías. Não, fora as madrugadas, né? Fora as madrugadas. Tô curioso com isso aqui, não sei o que. É muito gostoso, cara. Fora Mas os personagens que a gente vê que a gente dá risada. Dá muita risada. Tem livro que você vai ficar com raiva, não vou mentir. Tá? E tem livro que você vai curtir muito. Eu falo assim, cara. O cristão, ele tem que ler. Não dá pra você ser cristão e você não conhecer a Bíblia. O manual do cristão. Princípios bíblicos. Tá tudo ali, mano. Agora, se você não lê, se você não pratica, aí fica difícil. Fica. E quantos minutos? Cara, a gente já tá encerrando. Em 4 minutos, quer falar aí alguma coisa? Uma pincelada? Leia. Cara, 2 livros fantásticos que eu aconselho para quem estuda a palavra de Deus, para quem prega. Entendes o que lê? Entendes o que lês? Meu Deus. Do Gordon Fee e Douglas Stuart. É um clássico esse livro. Ele vai tratar com os gêneros literários. Por exemplo, como ler um salmos, como ler uma poesia, como interpretar uma parábola, como entender o Pentateuco, como ler os evangelhos, como ler as cartas paulinas. Então, é um livro de ferramenta, que tem um conteúdo. Então, esse livro, na verdade, eu li ele já.
mas eu uso como uma ferramenta. De vez em quando eu estou visitando ele, porque ele te ensina também a fazer uma exegese de um texto, uma hermenêutica saudável. E o outro é esse aqui, ó. Aí tá ao contrário, né? O pastor falou que tem. Timothy Keller. Pregação na era do ceticismo. Meu irmão, deu uma resumida no que é pregação cristocêntrica. Uma das coisas que ele mais fala aqui é: não adianta você pregar no evangelho e dizer que você pregou Jesus. Olha aí. Às vezes você prega no evangelho, prega sobre Jesus, mas sua mensagem não é cristocêntrica. E ele fala, é forte, cara. É muito bom. Então é um livro também que eu tô usando como cartilha, porque eu tô sempre revisitando ele para a questão de estudo no texto. Como você estudar o texto, ler e reler o texto, e tem algumas ferramentas aqui fantásticas. Livro baratinho, cara. E Timothy Keller é também uma linguagem gostosa de ler. Você lê esse livro aqui em um dia. Espero que você tenha anotado essa dica do Rodrigo. E tem do Hernandes, né? O Lucas ama o Hernandes. Cara, o Hernandes, eu vi uma pregação do Hernandes que ele te prende, cara. O velhinho é o velhinho que os jovens gostam de ouvir. Manja muito, né? Nessa era ainda. Muito bom. É isso aí, irmão. É isso. Quem quer fazer o curso? Eu vi a Vanessa falando de fundo aí. Ludmilla. Sim, ela falou que quer fazer o curso. Cara, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Por mais uma vez, ter se disposto a estar atendendo a gente. Ainda a live vai acabar e a gente vai continuar conversando. Tem algumas perguntas para fazer. Já tô acabando Isaías, então vamos para cima. Bora. Manda um abraço pro pastor. Ele tá vendo, né? Tá vendo. Ele te agradeceu aí. Pastorzão, cara. Ó. Ele te agradeceu aí. Coração é batista. Eu já falei que a gente vai te pegar de lá, cara. Trazer pra gente aqui. Tamo junto, velho. Já falei que a gente vai te pegar de lá, cara. Tem que arrumar essa ponte logo, meu. Um barco é mais fácil. E acabar essa quarentena. Beleza. Falou então, Rodrigo. Deus te abençoe. Tamo junto. Amém. Pode encerrar aí. É isso aí, pessoal. Né? Primeira vez aqui fazendo uma live oficial, aprendendo um pouco mais com o Rodrigo. O cara é sensacional. Quem convive com ele sabe que o cara é uma bênção. Né? Espero que você tenha sido abençoado. Desculpe os erros aí, a gente fica um pouco nervoso. Quase não consegui conectar o celular. Deu um monte de problema um minuto antes de começar. Mas Deus é maravilhoso. E Ele nos honra. Né? E honra você que está aí, todos nós. Tá? Semana que vem a gente está para marcar outras pessoas. Temos mais assuntos para falar. E é isso. Deus abençoe você em nome de Jesus. Tamo junto, igreja.